milionário com um bebê para e declarar uma verdade impactante que muda tudo. Alexandre, o magnata que todos conheciam, não era apenas um bilionário, era a personificação do sucesso em uma cidade onde a aparência era tudo. Com seu terno de grife, cabelos impecavelmente penteados e um sorriso que encantava, ele andava pelas ruas como um rei. Mas hoje algo estava errado. Seu celular tocou, trazendo uma mensagem que mudaria sua vida para sempre. Clara desapareceu. Você precisa cuidar da Sofia. Aquelas palavras, escritas de forma abrupta, fizeram seu coração disparar. Clara havia sido seu amor, mas sumira sem deixar rastros. Agora era pai. Quando chegou ao apartamento de Clara, a pequena Sofia, com apenas 2 anos, estava lá, assustada e chorando. A dor na garganta de Alexandre apertou ao ver aquele rostinho tão familiar. Sofrendo, mas sem saber como reagir, ele respirou fundo e encarou a realidade. Ele precisava ser um pai. O silêncio do apartamento ecoava, preenchido. Naquela mesma noite, enquanto tentava embalá-la em um sono tranquilo, o celular de Alexandre vibrou de novo. Era Ricardo, seu rival corporativo, sempre pronto para morder. Ouvi as últimas novidades, Alexandre. Não se esqueça de que você é um empresário em apuros. Aposto que significa que você está mais vulnerável do que nunca. O tom debochado tinha um efeito cortante e Alexandre, mesmo de longe, sentiu a pressão. Ele não só tinha que cuidar de uma criança, mas também precisava proteger seu império. Certa manhã, enquanto organizava papéis com desenhos da filha, um quadro na parede chamou sua atenção. Uma antiga imagem de sua mãe na praia, cercada por amigos. No fundo da foto, uma expressão estranha no rosto dela o deixou inquieto. O que ele não sabia era que essa curiosidade o levaria a um segredo terrível. A fortuna que herdara não era o que parecia. O golpe da verdade começou a pesar em sua mente. A adrenalina corria como lava em suas veias e a possibilidade de que ele não podia deixar que a notícia se espalhasse. Um choque o acordou da letargia. A história de Clara era mais complexa. Ao entrar em contato com ela, recebeu uma revelação ainda mais chocante. Estive em um programa de proteção de testemunhas. Minha vida e a de Sofia podem estar em risco. Suas palavras cortaram como uma faca, revelando a fragilidade da nova vida que ele tentava construir. As consequências foram rápidas e intensas. Alexandre percebeu que cada decisão que tomava afetava não apenas sua família, mas também seu legado. Alegria e desespero estavam lado a lado. Ele se viu em um labirinto tanto emocional quanto financeiro. Qual era o preço por sua fortuna e o que realmente significava ser pai? Enquanto a tensão aumentava, ele sabia que precisava agir rápido. A última mensagem de Clara ecoava em sua mente e um medo profundo se instalava. Momentos de revelação se avizinhavam. A história estava apenas começando e ele estava prestes a descobrir se conseguiria sal. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora.
E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda muito o canal. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A história estava apenas começando e ele estava prestes a descobrir se conseguiria salvar aqueles que mais amava. Com uma tensão crescente, Alexandre sabia que não bastava apenas ser um pai. Ele precisava ser um protetor. Enquanto olhava Pá, precisamos conversar. O tom dela era sombrio, como se estivesse falando de algo muito maior do que suas circunstâncias já complicadas. Não posso me encontrar com você agora, mas... A ligação caiu. O silêncio invadiu o apartamento, soando mais ensurdecedor do que os gritos da criança. Uma onda de preocupação se espalhou por ele. O que estava acontecendo? No entanto, o que veio em seguida foi ainda mais inesperado. Um barulho forte reverberou pelo corredor do prédio. Alexandre teve um pressentimento ruim. Ele se levanta, quase derrubando Sofia, mas consegue ajustá-la nos braços. Ele caminha para a porta, ouvindo passos apressados e vozes altas. Quando abre, encontra 2 homens robustos, com expressões ameaçadoras. Você está com a Sofia. O que aconteceu com a Clara? Um deles exige, a voz rouca de autoritarismo. O coração dele pulou uma batida. Quem são vocês? Amigos da Clara. Ela nos deixou uma mensagem. A palavra deixou ecoou como um golpe, como se tivesse perdido algo valioso. Alexandre estava em choque, a adrenalina disparando. Cadê? Onde está a Clara? Ele pergunta, já temendo o pior. Ela entrega e toda a sua fortuna poderá cair em nossos colos. Mas se você quiser proteger a criança, então você vai ouvir o que nós temos a dizer. As palavras do homem soaram como uma sentença de morte. Alexandre se sentiu paralisado. Ele nem tinha ideia de quem eram aqueles homens, mas podia sentir que a vida que estava tentando se erguer agora balançava em um fio. Enquanto tentava manter a calma, ele fez uma ligação rápida para seu advogado. Mas a tensão se agravava. O que aqueles homens sabiam? O que Clara havia se envolvido? Ele mal teve tempo de pensar antes que um grito ecoasse no corredor. Era Sofia, assustada, tocando a perna dele, chorando. Então a reviravolta. Uma terceira pessoa surgiu na entrada do apartamento. Clara. Mas ela estava diferente, desfeita. O rosto carregava marcas de medo e os olhos estavam tão desesperados. Ela olhou rapidamente para os homens e depois para Alexandre. Saiam daqui! É uma armadilha! A declaração dela soou como um tiro e a confusão se instalou. Os homens trocaram olhares e avançaram, mas Clara fez um movimento inesperado. Essa criança não é o que você pensa. Ninguém é. O que eu fiz para proteger a Sofia? As palavras dela tiveram um peso que Alexandre mal conseguia suportar. Que segredos estavam escondidos atrás de seus olhos? Antes que pudesse perguntar, Clara desmaiou. O impacto a atingiu como um pesadelo. Era como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. As circunstâncias mudaram instantaneamente. Agora não era só sobre ele, Clara e Sofia. Havia uma rede de mentiras ao seu redor. O desespero tomou conta. Os homens hesitaram.
Mas a urgência da situação se intensificou. Alexandre lembrou-se dos seus negócios, de sua fortuna. O que tudo isso significava agora? Ele estava em uma encruzilhada, com ameaças à sua porta. Que tipo de pai ele poderia ser nesse caos? Enquanto tudo isso girava em sua mente, uma sirene distante começou a ecoar. O que aconteceria a seguir? Estava prestes a descobrir os segredos mais obscuros de sua própria história, e a sombra do passado começava a se aproximar. O pânico tomou conta do apartamento em questão de segundos. Alexandre sentiu o coração acelerado, enquanto Clara desmaiava no chão. A expressão de desespero tatuada em seu rosto. Ele não sabia se deveria correr para ela ou encarar os homens que a ameaçavam. Sofia, em seu colo, chorava mais alto, sentindo o clima de tensão. "Clara!" Alexandre gritou, despindo-se do medo, enquanto se ajoelhava ao lado dela. "Desperta, por favor!" Ele tentou abanar o rosto dela, mas seus olhos permaneciam fechados. O tempo parecia estagnar. Aquela cena surreal se desenrolava diante dele, enquanto os homens observavam, inquietos, com olhares de quem esperava uma resposta. Uma voz preocupada ecoou nos corredores. "Polícia!" Um grito alto cruzou a porta da frente. Alexandre levantou a cabeça, os olhos se arregalando. A sirene que ouvia de longe agora parecia estar prestes a se materializar bem ali, bem diante dele. Os rostos de seus invasores mudaram e a expressão de um deles ficou nervosa. "Isso não é bom!" murmurou, sua mão voando para uma arma. "Temos que ir agora!" "Espera!" Alexandre gritou, segurando Sofia com força. "O que vocês sabem sobre a Clara? O que ela fez?" O homem de cabelos curtos e barba por fazer hesitou. "Ela não é o que parece, Alexandre. Não se deixe enganar por essa farsa. Você realmente acha que um bilionário como você teria uma vida normal? Tem segredos que estão prestes a vir à tona." "Segredos?" A palavra soou como um sussurro na mente de Alexandre. Antes que ele pudesse fazer mais perguntas, o homem apontou a arma para ele. "Entregue a criança e saberemos como te proteger. O que você quer saber não é algo que você deva saber. Agora, essa é a sua última chance." Mas antes que Alexandre pudesse responder, uma força avassaladora explodiu na porta. Era a polícia. Eles invadiram o apartamento em um silêncio ensurdecedor, gritando ordens. "Mãos ao alto! Codos no chão!" Ouvindo o estardalhaço, o homem que estava na frente girou, apontando a arma para a porta. "Vamos sair agora!" Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, tiros começaram a ecoar. Um disparo, 2, e Alexandre sentiu seu corpo paralisado. A sala explodiu em caos. Sofia, assustada, começou a chorar ainda mais. Clara começou a acordar, respirando de forma acelerada, suas mãos tentando se apoiar. Alexandre percebeu que tudo poderia se acabar ali. Os homens, encurralados, começaram a recuar, mas um teve a audácia de gritar: "Você está brincando com fogo, Alexandre! A verdade vai vir à tona e você não vai gostar do que vai descobrir." Então, algo chocante ocorreu. Clara, ainda atordoada, finalmente levantou um braço e apontou para o homem com a arma, gritando: "Você não pode! Eu sou a verdadeira herdeira!" As palavras dela reverberaram contra as paredes, o impacto que fez todos parar. Os policiais congelaram. Alexandre olhou para Clara com uma expressão que misturava confusão e raiva. Que herdeira? O que ela queria dizer com isso?
O que mais estava escondido sob essa mentira que agora começava a se desdobrar? A adrenalina corria nas veias dele como um veneno. Ele não sabia se poderia confiar em Clara, mas a ideia de que tudo que ele acreditava estava agora em pedaços era insuportável. A história que sempre acreditou estar vivendo desmoronava. Melhor você ter boas explicações, Clara, murmurou Alexandre entre os dentes, sentindo o nó em seu estômago. E enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, algo ainda mais surpreendente começou a acontecer. Pouco a pouco, o homem com a arma recuou, mas não sem antes lançar um olhar furtivo para a janela. O que havia lá fora que o deixava tão alarmado? Os agentes foram rápidos, mas a sombra de um carro escuro parado na calçada prendeu a atenção de Alexandre. Enquanto os homens de Clara recuavam, um novo mistério se formava. Aquela frase ecoou nas paredes do apartamento como um trovão. Alexandre paralisou, sua mente girando a 1000 por hora. A confusão cobria seu rosto, enquanto o caos ao seu redor parecia se agigantar. Os homens armados hesitaram, os músculos tensionados como cordas de violão prestes a estourar. A sirene externa soava mais alta e o tempo parecia se estagnar. O barulho dos pés dos policiais ecoava no corredor. Mas nada disso importava. As palavras de Clara reverberavam dentro dele, uma bomba prestes a explodir. Clara, o que você quer dizer com isso? A voz de Alexandre saiu quase como um sussurro. Ela tentou se levantar, apoiando-se nas mãos, mas os olhos dela estavam perdidos, como se ela estivesse distante. A minha mãe, ela não é a quem você pensa. Minha vida toda foi uma mentira, e agora a Sofia está no meio disso tudo. O desespero despedaçava suas palavras. Então, tudo aconteceu rápido. Um dos homens, claramente impaciente, olhou para os outros. Precisamos sair! Ele gesticulou, como se quisesse cortar aquela tensão. Mas Clara não estava pronta para desistir. Não! Ficaremos aqui até eu explicar. Se você não souber a verdade, irá se arrepender. Os homens trocaram olhares nervosos. A verdade? O que ela tem a ver com você ser a herdeira? Um deles gritou, a raiva brotando como água de um vulcão prestes a entrar em erupção. Ela me deixou uma carta, um testamento escondido. Se eu não o entregar, eles nunca deixarão Sofia em paz. Clara estava quase em lágrimas agora. Alexandre flertava com a ideia de acreditar nela, mas as mentiras até aquele momento pesavam demais. Ele ainda não sabia em quem confiar. A porta se abriu bruscamente e policiais entraram com armas em punho, gritando ordens. O choque na sala era palpável. Os homens armados estavam cercados. Antes que pudessem reagir, os policiais os dominaram. Mas a tensão estava longe de acabar. Não se movam! As vozes das autoridades soaram como relâmpagos em um céu escuro. Mas algo não estava certo. Alexandre rapidamente percebeu. O homem com a arma, que até então parecia apenas uma ameaça, tinha um olhar determinado. Sentiu de forma cruel. Você não entende, não é, Alexandre? Não há polícia que possa nos parar. A verdade é mais poderosa do que você imagina. No que parecia ser uma eternidade em frações de segundo, uma explosão golpeou a sala. A janela da frente estourou, fragmentos de vidro voando como uma chuva mortal. O homem tinha armado uma bomba. Alexandre gritou.
puxando Sofia para perto de si, sentindo o corpo dela tremer em seus braços. Os policiais estavam em pânico. Gritos e ordens se misturaram em um caos ensurdecedor. Clara, ainda em choque, se arrastou para o lado, tentando entender a nova dimensão da sua realidade. O homem que tinha a arma fugiu pela porta lateral e os outros tentaram segui-lo. "Fechem a porta! Não deixem ele escapar!" Um dos policiais gritou enquanto tentava controlar a situação. O coração de Alexandre batia descontrolado. O mundo à sua volta desmoronava e ele ainda não conseguia processar a verdade revelada por Clara. Mas uma coisa lhe parecia clara. Tudo para o que ele havia trabalhado, todas as suas certezas, estavam desmoronando. E então, com um último eco do pânico, uma nova voz cortou o caos. Alexandre! Era uma mulher desconhecida, saindo das sombras com uma aparência perturbadora. "Você não sabe a verdade sobre sua fortuna, nem sobre Clara, mas eu sei." Aquilo era demais. Os segredos estavam se acumulando e ele mal podia respirar. Que reviravoltas ainda estavam por vir? O que mais estava escondido sob a superfície daquela confusão? O passado não era apenas um eco distante. Ele estava prestes a colidir com a realidade de maneira devastadora. As perguntas queimavam em sua mente, e a atmosfera estava eletrificada com o suspense. Novas verdades podiam estar prestes a emergir, mudando tudo. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Clara, com seu olhar desesperado, acabara de revelar que era a verdadeira herdeira. Aquela frase ecoou nas paredes do apartamento como um trovão. Alexandre paralisou, sua mente girando a 1000 por hora. A confusão cobria seu rosto, enquanto o caos ao seu redor parecia se agigantar. Os homens armados hesitaram, os músculos tensionados como cordas de violão prestes a estourar. A sirene externa soava mais alta e o tempo parecia se estagnar. O barulho dos pés dos policiais ecoava no corredor, mas nada disso importava. As palavras de Clara reverberavam dentro dele, uma bomba prestes a explodir. "Clara, o que você quer dizer com isso?" A voz de Alexandre saiu quase como um sussurro. Ela tentou se levantar, apoiando-se nas mãos, mas os olhos dela estavam perdidos, como se estivesse distante. "A minha mãe, ela não era quem você pensa. Minha vida toda foi uma mentira. E agora a Sofia está no meio disso tudo." O desespero despedaçava suas palavras. Então tudo aconteceu rápido. Um dos homens, claramente impaciente, olhou para os outros. "Precisamos sair!" Ele gesticulou, como se quisesse cortar aquela tensão. Mas Clara não estava pronta para desistir. "Não! Ficaremos aqui até eu explicar. Se você não souber a verdade, irá se arrepender." Os homens trocaram olhares nervosos. "A verdade? O que ela tem a ver com você ser a herdeira?" Um deles gritou, a raiva brotando como água de um vulcão prestes a entrar em erupção. "Ela me deixou uma carta, um testamento escondido. Se eu não o entregar, eles nunca deixarão Sofia em paz." Clara estava quase em lágrimas agora. Alexandre flertava com a ideia de acreditar nela,
Mas as mentiras até aquele momento pesavam demais. Ele ainda não sabia em quem confiar. A porta se abriu bruscamente e policiais entraram com armas em punho, gritando ordens. O choque na sala era palpável. Os homens armados estavam cercados. Antes que pudessem reagir, os policiais os dominaram. Mas a tensão estava longe de acabar. Não se movam! As vozes das autoridades soaram como relâmpagos em um céu escuro. Mas algo não estava certo. Alexandre rapidamente percebeu. O homem com a arma, que até então parecia apenas uma ameaça, tinha um olhar determinado. Ele sorriu de forma cruel. Você não entende, não é, Alexandre? Não há polícia que possa nos parar. A verdade é mais poderosa do que você imagina. No que parecia ser uma eternidade, em frações de segundo, uma explosão golpeou a sala. A janela da frente estourou, fragmentos de vidro voando como uma chuva mortal. O homem tinha armado uma bomba. Alexandre gritou, puxando Sofia para perto de si, sentindo o corpo dela tremer em seus braços. Os policiais estavam em pânico. Gritos e ordens se misturaram em um caos ensurdecedor. Clara, ainda em choque, se arrastou para o lado, tentando entender a nova dimensão da sua realidade. O homem que tinha a arma fugiu pela porta lateral e os outros tentaram segui-lo. Fechem a porta! Não deixem ele escapar! Um dos policiais gritou enquanto tentava controlar a situação. O coração de Alexandre batia descontrolado. O mundo à sua volta desmoronava e ele ainda não conseguia processar a verdade revelada por Clara. Mas uma coisa lhe parecia clara. Tudo que ele havia trabalhado, todas as suas certezas, estavam desmoronando. E então, com um último eco do pânico, uma nova voz cortou o caos. Alexandre! Era uma mulher desconhecida, saindo das sombras, com uma aparência perturbadora. Ela tinha características parecidas com as de Clara, mas algo era diferente. Você não sabe a verdade sobre sua fortuna, nem sobre Clara, mas eu sei. Aquela revelação bateu com força. Alexandre franziu a testa, tentando entender. Quem era aquela mulher? Como ela se atrevia a aparecer agora no meio do caos? Clara, balançando a cabeça como se acordasse de um pesadelo, olhou para a mulher e sua expressão mudou. É você. Não faça isso. Clara gritou, seu rosto agora uma máscara de terror. A mulher sorriu, mas não era uma amizade. Era um sorriso frio. Achou mesmo que poderia escapar? O passado sempre cobra seu preço, querido irmão. O silêncio se instalou. Irmão? Como assim? Alexandre sentiu um nó na garganta, enquanto sua mente tentava conectar as peças. Uma irmã? Ele nunca soube que tinha uma irmã? A imagem da segurança que tinha sobre sua vida começou a rachar, como o vidro prestes a estilhaçar. Isso não pode ser verdade! O que você está dizendo? A incredulidade tornou-se um grito sufocado. Sim, Alexandre, eu sou a verdadeira herdeira, a mulher declarou. E tudo isso, esse drama, essa vida de mentiras, tudo isso surgiu da sua avareza e da falta de conexão com quem realmente somos. Sofia começou a chorar mais alto. Alexandre estava paralisado. O que essa mulher sabia? Por que tudo ficava mais complicado? A cápsula de sua realidade ruía, e os ruídos da multidão de policiais pareciam cada vez mais distantes. A mulher olhou para Clara, então para Alexandre. Se não agirmos agora, tudo que você, Alexandre, acredita terá desaparecido no ar, e a verdadeira verdade virá à tona, do jeito mais doloroso possível. Alexandre ofegou. A ideia desse choque, dessa transformação na história deles, o deixou atordoado e, ao mesmo tempo,
completamente cativado. Mas o que exatamente era a verdadeira verdade? Ele precisava descobrir, mas cada segundo contava. O tempo estava pressionando e a saída estava se fechando. As perguntas ardiam dentro dele e o caos continuava. O que mais a vida reservava para ele e Sofia? Seria possível reconstruir tudo depois que o abismo se abriu? A urgência de entender dominava cada pensamento. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Clara, com seu olhar desesperado, acabara de revelar que era a verdadeira herdeira. Aquela frase ecoou nas paredes do apartamento como um trovão. Alexandre paralisou, sua mente girando a 1000 por hora. A confusão cobria seu rosto, enquanto o caos ao seu redor parecia se agigantar. Os homens armados hesitaram, os músculos tensionados como cordas de violão prestes a estourar. A sirene externa soava mais alta e o tempo parecia se estagnar. O barulho dos pés dos policiais ecoava no corredor, mas nada disso importava. As palavras de Clara reverberavam dentro dele, uma bomba prestes a explodir. Clara, o que você quer dizer com isso? A voz de Alexandre saiu quase como um sussurro. Ela tentou se levantar, apoiando-se nas mãos. Mas os olhos dela estavam perdidos, como se estivesse distante. A minha mãe não era quem você pensa. Minha vida toda foi uma mentira. E agora a Sofia está no meio disso tudo. Tudo aconteceu rápido. Um dos homens, claramente impaciente, olhou para os outros. Precisamos sair, ele gesticulou, como se quisesse cortar aquela tensão. Mas Clara não estava pronta para desistir. Não! Ficaremos aqui até eu explicar. Se você não souber a verdade, irá se arrepender. Os homens trocaram olhares nervosos. A verdade? O que ela tem a ver com você ser a herdeira? Um deles gritou, a raiva brotando como água de um vulcão prestes a entrar em erupção. Ela me deixou uma carta. Um testamento escondido. Se eu não o entregar, eles nunca deixarão Sofia em paz. Clara estava quase em lágrimas agora. Alexandre flertava com a ideia de acreditar nela. Mas as mentiras até aquele momento pesavam demais. Ele ainda não sabia em quem confiar. A porta se abriu bruscamente e policiais entraram com armas em punho, gritando ordens. O choque na sala era palpável. Os homens armados estavam cercados. Antes que pudessem reagir, os policiais os dominaram. Mas a tensão estava longe de acabar. Não se movam! As vozes das autoridades soaram como relâmpagos em um céu escuro. Mas algo não estava certo. Alexandre rapidamente percebeu. O homem com a arma, que até então parecia apenas uma ameaça, tinha um olhar determinado. Ele sorriu de forma cruel. Você não entende, não é, Alexandre? Não há polícia que possa nos parar. A verdade é mais poderosa do que você imagina. No que parecia ser uma eternidade em frações de segundo, uma explosão golpeou a sala. A janela da frente estourou, fragmentos de vidro voando como uma chuva mortal. O homem tinha armado uma bomba. Alexandre gritou, puxando Sofia para perto de si, sentindo o corpo dela tremer em seus braços. Os policiais estavam em pânico. Gritos e ordens se misturaram em um caos ensurdecedor. Clara, ainda em choque, se arrastou para o lado, tentando entender a nova dimensão da sua realidade. O homem, que tinha arma, fugiu pela porta lateral e os outros tentaram segui-lo. Fechem a porta! Não deixem ele escapar! Um dos policiais gritou enquanto tentava controlar a situação.
O coração de Alexandre batia descontrolado. O mundo à sua volta desmoronava. E ele ainda não conseguia processar a verdade revelada por Clara. Mas uma coisa lhe parecia clara. Tudo o que ele havia trabalhado, todas as suas certezas, estavam desmoronando. E então, com um último eco do pânico, uma nova voz cortou o caos. Alexandre era uma mulher desconhecida, saindo das sombras, com uma aparência perturbadora. Ela tinha características parecidas com as de Clara, mas algo era diferente. Você não sabe a verdade sobre sua fortuna, nem sobre Clara, mas eu sei. O impacto daquela revelação bateu com força. Alexandre franziu a testa, tentando entender. Quem era aquela mulher? Como ela se atrevia a aparecer agora, no meio do caos? Clara, balançando a cabeça como se acordasse de um pesadelo, olhou para a mulher e sua expressão mudou. É você! Não faça isso! Clara gritou. Seu rosto agora uma máscara de terror. A mulher sorriu, mas não era uma amizade. Era um sorriso frio. Achou mesmo que poderia escapar? O passado sempre cobra seu preço, querido irmão. O silêncio se instalou. Irmão? Como assim? Alexandre sentiu um nó na garganta. Enquanto sua mente tentava conectar as peças. Uma irmã? Ele nunca soube que tinha uma irmã. A imagem da segurança que tinha sobre sua vida começou a rachar como vidro prestes a estilhaçar. Isso não pode ser verdade! O que você está dizendo? A incredulidade tornou-se um grito sufocado. Sim, Alexandre, eu sou a verdadeira herdeira, a mulher declarou. E tudo isso, esse drama, essa vida de mentiras, tudo isso surgiu da sua avareza e da falta de conexão com quem realmente somos. Sofia começou a chorar mais alto. Alexandre estava paralisado. O que essa mulher sabia? Por que tudo ficava mais complicado? A cápsula de sua realidade ruía e os ruídos da multidão de policiais pareciam cada vez mais distantes. A mulher olhou para Clara, então para Alexandre. Se não agirmos agora, tudo que você, Alexandre, acredita terá desaparecido no ar. E a verdadeira verdade virá à tona do jeito mais doloroso possível. Alexandre ofegou. A ideia desse choque, dessa transformação na história, deles o deixou atordoado e, ao mesmo tempo, completamente cativado. Mas o que exatamente era a verdadeira verdade? Ele precisava descobrir, mas cada segundo contava. O tempo estava pressionando e a saída estava se fechando. As perguntas ardiam dentro dele e o caos continuava. O que mais a vida reservava para ele e Sofia? Seria possível reconstruir tudo depois que o abismo se abriu? A urgência de entender dominava cada pensamento. A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Clara, com seu olhar desesperado, acabara de revelar que era a verdadeira herdeira. Aquela frase ecoou como um trovão. Alexandre paralisou, sua mente girando a 1000 por hora. A confusão cobria seu rosto, enquanto o caos ao seu redor parecia se agigantar. Alexandre! Clara exclamou, tentando atravessar a confusão que se abatia sobre eles. Mas a mulher desconhecida não deu atenção. Ela, que se apresentara como irmã de Alexandre, avançou, intensificando o clima. Você está prestes a descobrir tudo! Não há como escapar. Os homens armados hesitaram, a tensão era palpável. E então as sirenes da polícia soaram mais próximas, quase como um sinal divino. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Mas, e o que viria depois? Era uma corrida contra o tempo. Aqui não é seguro. A mulher insistiu. Nós temos que sair! Neste instante, uma porta lateral se abriu abruptamente. Um dos homens armados entrou, ensanguentado e desesperado. A polícia está chegando!
Precisamos ir agora! Ele olhou feio para Clara, como se ela fosse a responsável pela desgraça. Mas e a minha mãe? E a verdade? Clara gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela era uma oportunidade para Alexandre, mas o ambiente estava tão carregado de dor e desespero que ele mal conseguia pensar. Escuta, não temos tempo! O homem com a arma insistiu, enquanto puxava Clara pela mão. Se você é quem disser, sua vida e a de Sofia correm perigo. Se eu souber o que vocês tanto escondem, talvez eu possa ajudar. Alexandre se agachou, segurando Sofia, que agora chorava. O barulho da polícia ecoava, mas a confusão o fazia parecer distante. E então, a reviravolta. A mulher que se dizia irmã virou-se. Você não sabe como é. Você é o verdadeiro alvo, Alexandre. São eles que querem sua fortuna. Eles vão usar você até não sobrar nada. A revelação bateu com força, como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Como assim? O que você quer dizer? Alexandre sentiu o pânico subir. A possibilidade de que sua fortuna fosse uma armadilha sem fim explode em sua mente. Você não sabia? A fortuna da sua família é fruto de esquemas e corrupção. Há muito mais na história do que você imagina. A mulher falou em um fio de voz, mas cada palavra pesava. Era como se um novo mundo se abrisse e ele estava no centro do furacão. Basta! Alexandre gritou, não só para a mulher, mas para a vida que sempre conhecera. Chega de mentiras! Ele tentou se levantar, mas Clara o puxou de volta, seus olhos implorantes. Você não entende. Eles vão atrás de você, te destruir. Vozes na porta. Tiros. A sala tornou-se um caos. O homem armado, prévio e impaciente, começou a se afastar. Vamos, temos que fugir agora. Ele puxou Clara, a expressão de terror dela se tornando concreta, e a mulher irmã de Alexandre continuou a seu lado. Você não precisa escutá-la, Alexandre. Apenas confie em mim, gritou Clara, a frustração grosseira na voz dela. Diante de tudo isso, um misto de fúria e temor surgiu nas veias de Alexandre. Ele se virou para Sofia, que ofegava em seus braços. Apenas fique perto de mim. Eu não vou deixar nada acontecer. Não a deixem ir. Das sombras, um grito ressoou. Pare! Ninguém se mexa! Era a polícia, mas as palavras de alerta pareciam quase vazias diante da ferocidade do momento. O impasse não durou. Fogo cruzado. Em um movimento rápido, a mulher desconhecida passou correndo para a porta, puxando Clara atrás dela. Mas logo, Alexandre percebeu que o homem armado se aproximava cada vez mais. Ele tinha um olhar frio, um brilho de loucura em seus olhos. Ele não estava apenas em busca de fortuna. Havia algo mais profundo ali. E nesse instante, tudo se desfez em sombras e gritos. Para Alexandre, o mundo virou um borrão. Ele se debateu entre salvar sua filha e seguir a verdade. O que ele realmente conhecia sobre Clara? A vida que sempre soube estava prestes a desmoronar totalmente. O que mais ele ignorava? Ele não sabia, mas a real batalha estava apenas começando. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Clara, com seu olhar desesperado, acabara de revelar que era a verdadeira herdeira. Aquela frase ecoou nas paredes do apartamento como um trovão. Alexandre paralisou, sua mente girando a 1000 por hora. A confusão cobria seu rosto, enquanto o caos ao seu redor parecia... Alexandre! Clara exclamou, tentando atravessar a confusão que se abatia sobre eles. Mas a mulher desconhecida não deu atenção.
Ela, que se apresentara como irmã de Alexandre, avançou, intensificando o clima. Você está prestes a descobrir tudo! Não há como escapar! Os homens armados hesitaram. A tensão era palpável. E então, as sirenes da polícia soaram mais próximas, quase como um sinal divino. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Mas, e o que viria depois? Era uma corrida contra o tempo. Aqui não é seguro, a mulher insistiu. Nós temos que sair. Neste instante, uma porta lateral se abriu abruptamente. Um dos homens armados entrou, ensanguentado e desesperado. A polícia está chegando. Precisamos ir agora. Ele olhou feio para Clara, como se ela fosse a responsável pela desgraça. Mas e a minha mãe? E a verdade? Clara gritou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela era uma oportunidade para Alexandre, mas o ambiente estava tão carregado de dor e desespero que ele mal conseguia pensar. Escuta, não temos tempo! O homem com a arma insistiu enquanto puxava Clara pela mão. Se você é quem diz ser, sua vida e a de Sofia correm perigo. Se eu souber o que vocês tanto escondem, talvez eu possa ajudar. Alexandre se agachou, segurando Sofia, que agora chorava. O barulho da polícia ecoava, mas a confusão o fazia parecer distante. E então, a reviravolta. A mulher que se dizia irmã virou-se. Você não sabe como é. Você é o verdadeiro alvo, Alexandre. São eles que querem sua fortuna. Eles vão usar você até não sobrar nada. A revelação bateu com força, como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Como assim? O que você quer dizer? Alexandre sentiu o pânico subir. A possibilidade de que sua fortuna fosse uma armadilha sem fim explode em sua mente. Você não sabia? A fortuna da sua família é fruto de esquemas e corrupção. Há muito mais na história do que você imagina. A mulher falou em um fio de voz, mas cada palavra pesava. Era como se um novo mundo se abrisse. E ele estava no centro do furacão. Basta! Alexandre gritou. Não só para a mulher, mas para a vida que sempre conhecera. Chega de mentiras! Ele tentou se levantar, mas Clara o puxou de volta, seus olhos implorantes. Você não entende. Eles vão atrás de você. Te destruir. Vozes na porta. Tiros. A sala tornou-se um caos. O homem armado, prévio e impaciente, começou a se afastar. Vamos! Temos que fugir agora! Ele puxou Clara, a expressão de terror dela se tornando concreta. E a mulher irmã de Alexandre continuou a seu lado. Você não precisa escutá-la, Alexandre. Apenas confie em mim! Gritou Clara, a frustração grosseira na voz dela. Diante de tudo isso, um misto de fúria e temor surgiu nas veias de Alexandre. Ele se virou para Sofia, que ofegava em seus braços. Apenas fique perto de mim. Eu não vou deixar nada acontecer. Não a deixem ir. Das sombras um grito ressoou. Pare! Ninguém se mexa! Era a polícia, mas as palavras de alerta pareciam quase vazias diante da ferocidade do momento. O impasse não durou. Fogo cruzado. Em um movimento rápido, a mulher desconhecida passou correndo para a porta, puxando Clara atrás dela. Mas logo Alexandre percebeu que o homem armado se aproximava cada vez mais. Ele tinha um olhar frio, um brilho de loucura em seus olhos. Ele não estava apenas em busca de fortuna. Havia algo mais profundo ali. E nesse instante, tudo se desfez em sombras e gritos. Para Alexandre, o mundo virou um borrão. Ele se debateu entre salvar sua filha e seguir a verdade. O que ele realmente conhecia sobre Clara?
A vida que sempre soube estava prestes a desmoronar totalmente. O que mais ele ignorava? Ouvindo os tiros, Alexandre gritou, tentando manter a calma. Clara, você precisa me contar tudo! Mas foi nesse momento que a mulher desconhecida fez algo que ninguém esperava. Com um movimento rápido, ela puxou uma arma, apontando não para os homens armados, mas diretamente para Alexandre. Desculpe, irmão, mas é hora de você se lembrar de quem você realmente é. A voz dela era serena, mas a determinação em seu olhar era assustadora. Clara se virou, os olhos arregalados, em choque. Não! Alexandre gritou, recuando, mas já era tarde. Em um único movimento, a irmã pressionou o gatilho. O impacto foi ensurdecedor. Alexandre ficou paralisado enquanto uma bala disparava, mas ao invés de atingir seu alvo, fez uma curva, atravessando a sala e atingindo uma parte do teto. Uma nuvem de poeira e detritos caiu sobre eles. Isso foi suficiente para criar uma explosão de caos. Ela não é o que parece, Alexandre! Clara gritou, a voz dela transbordando em emoção. Ela foi enviada para me eliminar. Você está em perigo! As palavras delas ecoaram na mente de Alexandre enquanto ele lutava para processar o que estava acontecendo. A verdade que ele tentou ignorar agora explodia diante dele, como um quebra-cabeça montado às pressas. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia sobre sua família? Sobre Clara? Sobre essa mulher que dizia ser sua irmã? Teresa, o que você está fazendo? Clara berrou, enquanto o caos se instaurava. Mas no fundo, havia um sentimento profundo de traição. A vida de Alexandre estava desmoronando, e a pessoa que ele pensava conhecer, que deveria estar ao seu lado, agora estava agindo como uma ameaça. E assim, tudo girou em uma espiral de incertezas. Alexandre sentiu seu estômago revirar. Ele estava no centro de uma teia de mentiras e traições. E a única coisa que sabia era que precisava encontrar o jeito de proteger Sofia. Enquanto as sirenes se aproximavam, um novo senso de urgência e dúvida preenchia o ar. A verdade que ele conhecia estava quebrada, e agora o que estava por vir poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. A tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. Clara, com seu olhar desesperado, acabara de revelar que era a verdadeira herdeira. Aquela frase ecoou nas paredes do apartamento como um trovão. Alexandre paralisou, sua mente girando a 1000 por hora. A confusão cobria seu rosto, enquanto o caos ao seu redor parecia se agigantar. Alexandre! Clara exclamou, tentando atravessar a confusão que se abatia sobre eles. Mas a mulher desconhecida não deu atenção. Ela, que se apresentara como irmã de Alexandre, avançou, intensificando o clima. Você está prestes a descobrir tudo. Não há como escapar. Os homens armados hesitaram. A tensão era palpável. E então as sirenes da polícia soaram mais próximas, quase como um sinal divino. Alexandre sentiu seu coração acelerar. Mas e o que viria depois? Era uma corrida contra o tempo. Aqui não é seguro! A mulher insistiu. Nós temos que sair. Neste instante, uma porta lateral se abriu abruptamente. Um dos homens armados entrou, ensanguentado e desesperado. A polícia está chegando. Precisamos ir agora! E olhou feio para Clara, como se ela fosse a responsável pela desgraça. Mas e a minha mãe?
E a verdade! Clara gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquela era uma oportunidade para Alexandre, mas o ambiente estava tão carregado de dor e desespero que ele mal conseguia pensar. Escuta! Não temos tempo! O homem com a arma insistiu, enquanto puxava Clara pela mão. Se você é quem diz ser, sua vida e a de Sofia correm perigo. Se eu souber o que vocês tanto escondem, talvez eu possa ajudar. Alexandre se agachou, segurando Sofia, que agora chorava. O barulho da polícia ecoava, mas a confusão o fazia parecer distante. E então, a reviravolta, a mulher que se dizia irmã virou-se. Você não sabe como é. Você é o verdadeiro alvo, Alexandre. São eles que querem sua fortuna. Eles vão usar você até não sobrar nada. A revelação bateu com força como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Como assim? O que você quer dizer? Alexandre sentiu o pânico subir. A possibilidade de que sua fortuna fosse uma armadilha sem fim explodiu em sua mente. Você não sabia? A fortuna da sua família é fruto de esquemas e corrupção. Há muito mais na história do que você imagina. A mulher falou em um fio de voz, mas cada palavra pesava. Era como se um novo mundo se abrisse e ele estivesse no centro do furacão. Basta! Alexandre gritou, não só para a mulher, mas para a vida que sempre conhecera. Chega de mentiras! Ele tentou se levantar, mas Clara o puxou de volta, seus olhos implorantes. Você não entende. Eles vão atrás de você, te destruir. Vozes na porta, tiros. A sala tornou-se um caos. O homem armado e impaciente começou a se afastar. Vamos! Temos que fugir agora! Ele puxou Clara, a expressão de terror dela se tornando concreta, e a mulher irmã de Alexandre continuou ao seu lado. Você não precisa escutá-la, Alexandre. Apenas confie em mim, gritou Clara, a frustração brotando na voz dela. Diante de tudo isso, um misto de fúria e temor surgiu nas veias de Alexandre. Ele se virou para Sofia, que ofegava em seus braços. Apenas fique perto de mim. Eu não vou deixar nada acontecer. Não a deixem ir. Das sombras, um grito ressoou. Pare! Ninguém se mexa! Era a polícia, mas as palavras de alerta pareciam quase vazias diante da ferocidade do momento. O impasse não durou. Fogo cruzado. Em um movimento rápido, a mulher desconhecida puxou uma arma, apontando não para os homens armados, mas diretamente para Alexandre. Desculpe, irmão, mas você precisa descobrir a verdade de uma vez por todas. A voz dela era serena, mas a determinação em seu olhar era assustadora. Clara se viu, os olhos arregalados em choque. Não! Alexandre gritou, recuando, mas já era tarde. Em um único movimento, a irmã pressionou o gatilho. O impacto foi ensurdecedor. O braço de Alexandre, que tentara se proteger, pegou o impacto. A bala não atingiu o que se esperava. E então a revelação veio como um furacão. A irmã não era uma estranha, mas uma cúmplice. Parte de uma conspiração maior. No mesmo instante, uma explosão abalou a sala. A parede atrás da irmã desmoronou, revelando um túnel escuro e úmido. A mulher, em vez de ficar apavorada, sorriu. Agora você verá. A verdade está aqui e ela vai libertá-lo. Alexandre piscou atordoado. Enquanto a poeira caía ao seu redor, Clara gritou, puxando Sofia para mais perto. Não deixe ela te levar. Fique, por favor. Mas era tarde! A saudade do que pensava que era verdade agora beirava o insuportável. As paredes da vida dele estavam se desmoronando, junto com tudo o que pensava que sabia. O que mais ele ignorava? O que mais haveria naquele túnel escuro? Alexandre estava em uma encruzilhada terrível, sem saber em quem confiar.
Até onde iria sua própria família para esconder segredos? E mais importante, quem ele realmente era. Com a ponte para a verdade agora escancarada, ele sabia que não havia como voltar atrás. Os olhos da irmã brilhavam, e a insustentável dúvida crescendo dentro dele o levava a um precipício de incertezas. O que mais o esperava em sua busca desesperada por respostas seria ainda mais devastador do que ele jamais poderia imaginar. Alexandre ficou paralisado, a confusão em sua mente se estilhaçando em 1000 pedaços. A mulher que afirmava ser sua irmã não só mirava a arma nele, mas revelava verdades devastadoras que desafiavam sua própria percepção de identidade. Você precisa acordar, Alexandre. Não estamos só fugindo da polícia. Estamos fugindo de algo muito maior. Clara, atenta a cada palavra, implorou com a voz embargada. Teresa, não faça isso! Não levem o Alexandre! Ele não sabe! Ele não tem culpa! Naquele momento, Alexandre sentiu seu coração pesar, com uma mistura de incredulidade e amor. Como assim ele não tinha culpa? Porque tudo em sua vida parecia uma grande farsa. Em meio ao caos, a sirene da polícia ecoava cada vez mais perto. O barulho do mundo exterior lembrava a Torre de Babel, rugindo em seu ouvido. O medo se arrastava pela sala e a adrenalina corria nas veias de Alexandre. Ele não poderia permitir que aquelas revelações o consumissem por completo, especialmente agora quando Sofia estava com ele. Teresa, se você tem algo a dizer, diga! Não vamos longe assim! Sua voz tremia, mas ele sabia que precisava tomar uma posição. Tá bem, irmão. Então saiba. A irmã respirou fundo e a frieza em seu olhar deu lugar a uma intensidade ardente. Mãe nunca foi quem você pensou. Ela fez o que fez para proteger vocês. Mas agora há muito em jogo. A fortuna que você herdou, uma cortina para esconder todo o império de mentiras e crimes. Todos estão atrás de você, e a única forma de escapar é entender isso. Um grito rompeu o ar quando os policiais finalmente invadiram o apartamento, armas em riste. A sala encheu-se de vozes, ordenando que todos se rendessem. A agitação e o medo dominavam o ambiente. Alexandre, segurando Sofia firmemente, fez uma escolha. Clara! Vamos sair agora! Não podemos ficar aqui! O instinto de proteção pulsava em seu ser. Em um momento de coragem, ele impulsionou-se na direção da saída, segurando a mão de Clara, enquanto seguia para a porta pela qual os homens armados haviam fugido. Teresa ficou para trás, despercebida. Mas antes que pudesse sentir alívio, um dos homens armados surgiu do nada, bloqueando a passagem. Inúteis! Ele gritou e o pânico encheu a sala. Só então Alexandre olhou para cima e viu as almas perdidas que cercavam a situação, medindo cada movimento, esperando um momento para agir. Vamos, Clara! Gritou novamente, a voz carregada de emoção. Ele se lançou para a frente, determinado a proteger Sofia a qualquer custo. Quando estavam prestes a sair, Clara virou-se. Eu não posso deixar você, Alexandre. Eles não pararão enquanto não souberem a verdade. Uma lágrima escorregou por seu rosto. Não era apenas o pânico, era a dor de saber que seu irmão estava no centro dessa tempestade. Os gritos da polícia ecoavam enquanto a situação se desenrolava. O tenso silêncio que seguiu foi cortado pelo som da verdade, vindo à tona. Alexandre parou e olhou para Clara nos olhos.
Ele sabia que, independentemente do que acontecesse, o que realmente importava era a segurança de Sofia e a descoberta da verdade. Se você não se juntar a nós, isso nunca acabará. Não podemos nos separar agora. Ele sentiu a adrenalina crescer enquanto os policiais se aproximavam, cortando o ar pesadamente. E assim, com o coração disparado e a coragem pulsando, Alexandre puxou Clara pela mão e juntos correram para o que poderia ser seu futuro. Um futuro cheio de incertezas, mas também de esperança. As sombras do passado estavam atrás deles, mas a luz de um novo começo estava à frente. Os segredos ainda pairavam no ar, mas eles não estavam mais sozinhos. Terminamos aqui, mas a batalha pela verdade continua. E se tudo isso te deixou sem fôlego, você precisa se registrar agora e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like agora e ajude o nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar.